Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Seja Henrique e venho para mais uma dica de véspera agora da disciplina de Geografia. Olha só, o tópico mais cobrado que você tem que ficar atento, sem dúvida nenhuma, é a globalização. E então fique no arroz com feijão, pelo menos, pois se ele estiver consolidado, fica fácil você conseguir interpretar uma questão. Então, falando em globalização, é o processo fundamentalmente econômico em que o espaço global se torna único, se torna unitário, né, por um avanço muito grande nos processos de telecomunicações e transportes como um todo. Para você ter uma ideia, de 1991, que é o marco do início da globalização, logo após a desagregação da União Soviética, né, e o fim da Guerra Fria, o comércio global ele ampliou 5 vezes. E cada vez mais os transportes marítimos e as atividades portuárias são mais relevantes no plano econômico e no plano geopolítico. Então, fique atento nas características básicas. Primeiro, predomínio do capitalismo financeiro, aquele em que as grandes instituições, né, são ligadas a bancos, a bolsas de valores. Temos as instituições de Bretton Woods, formadas já no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a grande conferência que criou a Organização Mundial de Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o BIRD, né, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, hoje o Banco Mundial. Tá? Então, além do capitalismo financeiro, temos que nos lembrar da importância das tecnologias do toyotismo. O toyotismo é uma forma de organização da produção industrial baseada aí na alta tecnologia, né, na robotização e em boas práticas de produção que procuram sempre maximizar a produção, diminuir custos e diminuir o tempo. Falou de toyotismo, lembre-se que é o fator tecnológico, né, e organizacional que permitiu a desindustrialização da indústria global. Como assim? Até a década de 70, quando falávamos que um país ele era desenvolvido, você sabia imediatamente que ele era um país altamente industrializado e urbanizado. Hoje não é mais essa característica. Por exemplo, se eu falo para vocês, um país qualquer ele é altamente industrializado, pode ser um emergente, né? O mais industrializado do planeta é a China, né? Só que olha só, a definição de emergente é quando um subdesenvolvido se industrializou com capitais e tecnologias estrangeiros. Então, as sociedades tradicionalmente, né, desenvolvidas, Estados Unidos, os países da Europa Central, principalmente, né, a França, o Reino Unido e a Alemanha, o Japão, hoje nós usamos a expressão sociedades do conhecimento, porque o toyotismo, como permitiu a desconcentração global da indústria, os parques industriais desses países foram transferidos para países asiáticos e para países da América Latina, né, devido aos menores custos de produção e vantagens locacionais como um todo. Tá? As principais vantagens locacionais, em geral, são isenções de impostos e a oferta de infraestrutura, principalmente de transportes e infraestrutura energética. Beleza? Então, fique atento porque os países desenvolvidos estão em recessão econômica, estão se desindustrializando e se desurbanizando. Por outro lado, os países emergentes, vamos destacar aí os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, eles se industrializaram muito e se urbanizaram demais, tá? Então, esse é um ponto essencial e tem tudo para ser cobrado. Por exemplo, o fechamento das fábricas da Ford no Brasil, que pegaram, né, todos de surpresa, tem mais a ver com as tecnologias toyotistas e as estratégias de descentralização da produção que permite do que, por exemplo, a fábrica querer mais vantagens fiscais, enfim, tá? Então, lembre-se, fechou a fábrica no Ceará, município de Horizonte, fechou a fábrica em Camaçari, né, que você tem um complexo industrial portuário de Camaçari, lá na Bahia, e também a fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo. Então, pessoal, guarde esse tópico de atualidades quentíssimo e relacione-o principalmente com o toyotismo, beleza? Então, lembre-se também da multipolaridade, vários polos de poder. E esses vários polos de poder é uma das características mais marcantes da globalização. E compara assim, na época da Guerra Fria era bipolaridade. Quando acabou a Guerra Fria e começou a nova ordem mundial, já era multipolaridade. Como assim? Era um espaço geopolítico que era dividido entre Estados Unidos,
entre os países da União Europeia, né, liderados pela Alemanha e também pelo Japão. E com o desenvolvimento econômico, né, a industrialização dos emergentes e o surgimento aí dos BRICS, nós temos uma maior multipolaridade. Então a tendência global é sempre a partir das tendências recentes da globalização é produzir vários diferentes polos. Agora, tem alguns impactos que são vistos como homogeneização, né? Por exemplo, você tem vários polos econômicos hoje, cada vez mais surgem países, né, com relevância no cenário internacional, só que todo mundo está ficando com uma cultura muito parecida com a cultura ocidental, né? Então, alguns autores sugerem que há também, né, no processo de globalização, uma ocidentalização da cultura, o que levanta discussões. Por exemplo, né, o governo de Donald Trump, né, ele faz parte aí de uma linha interpretativa, né, da globalização que é vista de forma negativa. Em 2001, 2021, começou aí o governo de John Biden, um democrata tradicional, né, que estimula aí os processos de globalização, mas lembre-se que Donald Trump ele realizou muitas medidas protecionistas e intervencionistas, né? Ele acabou com o NAFTA, ele aumentou as tarifas que eram pagas pelo Canadá e pelo México, e agora um novo bloco, o UMCA, né? USMCA, vamos pensar nas iniciais dos países, tá? Estados Unidos, México e Canadá. Então, além do Brexit, né, ter saído, o Reino Unido optou por sair da União Europeia. Nós temos aí agora a construção do RCEP, que será o maior bloco econômico mundial liderado pela China e que excluiu na composição, né, que começou em 2020, os Estados Unidos. Então são temas muito interessantes, muito quentes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, um dos argumentos, né, que foram muito usados pelos trumpistas era de que a globalização estava colocando em risco a sociedade ocidental, né, o avanço chinês, então colocou a China aí como uma inimiga da globalização, que estava colocando em risco os Estados Unidos, porque estimula a desindustrialização, né, e a saída de empregos que desmontam as fábricas nos Estados Unidos e montam lá. Mas será que é mesmo um processo, né, de desglobalização que está em curso, ou será que foi um momento, né, de posicionamentos protecionistas em meio à globalização? Porque lembre-se que sempre, né, há diversos interesses em competição. Da década de 90 até 2015, tivemos um período quase homogêneo de todo mundo estimular, falar bem da globalização, e a crítica, né, independente se é boa ou ruim, ela começa a ficar mais clara com a vitória de Donald Trump, que foram 5 anos de muito protecionismo, de guerra comercial com a China e, né, inclusive, a guerra pelo domínio tecnológico do 5G. Então, olha aí, pessoal, guardou multipolaridade, tá? Então, essas são as mais relevantes características da globalização que você tem que ficar atento. E lembrando que todos os fluxos são estimulados, exceto um, o de pessoas. E como o tema imigrações é muito importante ao falarmos da prova da VUNESP, né, ao falarmos de globalização, fique atento numa crise humanitária que ainda não foi cobrada nas provas, mas tem de tudo para ser cobrado, que são os refugiados Rohingya, que estão fugindo do país Mianmar, que já fora chamado de Birmânia. É um país de religião budista e tem perseguido, né, desde 2015, depois de 2017, uma nova escalada de violência, os Rohingya que são islâmicos. E aí eles vão procurar o Bangladesh, que é o país mais próximo, né, via marítima, que aí os caras percorrem durante semanas, mar, floresta, né, montanhas, chegam, né, em situações terríveis, né, de condições físicas, de saúde, enfim, no Bangladesh, e alguns se direcionam para a Índia, lembrando que a Índia tem maioria hindu, só que é um país que tem religião islâmica também, tá? Quase meio a meio. Predominam os hindus, né? Só que há uma grande quantidade de islâmicos, principalmente ao norte, na região instável, separatista, tá, da Caxemira. Por quê? Porque a maioria da Caxemira é islâmica, só que quem tem o controle territorial é a Índia. Tá? Então, o único fluxo na globalização que é barrado são de pessoas, as chamadas migrações seletivas.
Então, fique atento aí com essa última grande crise humanitária que pode cair no seu concurso. Então, não se esqueça, ao acabar o exame, mande para o meu e-mail, tá? Manda para o @professor Seja Henrique a sua prova, que providenciarei uma correção, um comentário e um gabarito imediatamente. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero ter ajudado com essa breve dica. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.